Boa noite. A campanha municipal vai chegando à sua reta final para a votação de primeiro turno neste domingo, com a situação muito embolada em duas das maiores cidades brasileiras. Na maior delas, que é São Paulo, a gente tem um empate triplo técnico entre os candidatos Guilherme Boulos, do PSOL, Ricardo Nunes, do MDB, e Pablo Marçal, do PRTB. E quando a gente vai para Belo Horizonte, que é o terceiro maior colégio eleitoral do país, a gente vê um empate numérico mesmo, cravado entre os candidatos Fuad Noman, do PSD, Mauro Tramonte, do Republicanos, e Bruno Engler, do PL. Esses candidatos, nessas praças e em outras no Brasil, tiveram debate da TV Globo esta noite e a gente vai falar disso nessa edição, bem como de novos resultados de pesquisas do Datafolha. Como foram esses debates para prefeito, Brasil afora agora à noite? 2 dias depois de tomar posse, a primeira presidente mulher do México anuncia plano para fortalecer os direitos das mulheres. Madrugada de bombardeios em Beirute e confronto entre as tropas de Israel e do Hezbollah no sul do Líbano. O Brasil se despede de Cid Moreira, o primeiro apresentador do Jornal Nacional. E os gols que abriram a 29ª rodada do Brasileirão. Tudo isso e mais agora no JG. No Líbano, a sexta-feira já começou e com novos bombardeios de Israel. Os ataques estão aumentando em intensidade e a crise não dá sinais de arrefecer. A gente vai conversar agora com o Rodrigo Lopes, enviado especial da RBS, a filial da Globo no Rio Grande do Sul, ao Oriente Médio, e que no momento está em Tel Aviv. O Rodrigo passou o dia no norte de Israel, onde a situação de fronteira com o Líbano é cada vez mais tensa. Rodrigo, muito obrigada por estar com a gente aqui no JG. Olá, Renata, boa noite a ti e a todos aqui. Sim, já é início da manhã no Oriente Médio, são 6h58 de uma manhã de sol. Infelizmente, esse cenário que atrás de mim, bonito, de praia, contrasta com o cenário de guerra lá na fronteira entre Israel e o Líbano, onde eu estive na quinta-feira. Segundo a imprensa local, foram 11 ataques aéreos israelenses a Beirute nesta madrugada. Segundo a imprensa libanesa, um dos mísseis, inclusive, teria caído próximo ao aeroporto de Beirute, o aeroporto da capital libanesa. Você vê as imagens aí. Esse aeroporto também fica muito próximo de um dos enclaves do Hezbollah, o bairro de Darri. O governo libanês fala em 37 mortos em decorrência dos ataques das últimas 24 horas. Já Israel diz que o Hezbollah disparou hoje 230 mísseis, quase todos detidos pelo sistema de defesa antiaérea. Nas últimas horas, Israel diz que matou o líder do Hezbollah na Cisjordânia. Morreram 18 pessoas no ataque no campo de refugiados de Tulkarem. Nesta quinta-feira, eu passei praticamente todo o dia lá no norte, no fronte de batalha, que é onde ocorrem escaramuças, trocas de disparos a todo momento entre o lado israelense e o lado do Hezbollah no sul do Líbano. Dois cenários chamam muito a atenção, Renato. O primeiro deles são os vilarejos fantasmas. Dezenas de vilarejos, cidades estão abandonados. São mais de 100 mil pessoas que deixaram as suas casas, as suas residências há quase um ano. Em Kiryat Shimona, por exemplo, essas imagens aí, essa cidade tem 20 mil habitantes. A gente circula por horas e não encontra ninguém nas ruas, a não ser militares, não tem um civil sequer. E também o segundo fato que me chamou a atenção foi que é constante a troca de tiros de um lado e outro, entre o Hezbollah e Israel. A todo momento, o som da artilharia israelense de um lado e de outro dos foguetes do grupo extremista, que acabam sendo abatidos pelo sistema antimíssil, mas claro, né, que provoca destruição. A gente vê imagens aí de áreas onde os foguetes caem e acabam queimando muito da vegetação. Essa parte aí tem um bunker, por exemplo, um abrigo antiaéreo de onde a gente consegue observar o outro lado. Lá no fundo é um vilarejo já libanês, a cerca de 2 quilômetros. É um vilarejo que é ocupado por milícias do Hezbollah, por grupos de unidades de elite do Hezbollah. Então, a todo momento há explosões, som de sirene e, claro, aqueles poucos moradores que ficaram acabam tendo que correr para o abrigo, para os bunkers. Em cada residência aqui em Israel, há cerca de 20 anos, existe uma lei que obriga que as pessoas construam um quarto seguro, um bunker dentro das casas. Renato.
Rodrigo, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho aí para você nesta sexta-feira. E agora o correspondente Rodrigo Carvalho resume o dia de confrontos no Oriente Médio. Vários ataques aéreos foram ouvidos em Beirute na tarde dessa quinta-feira. Um deles atingiu o escritório do departamento de mídia do Hezbollah em Darrié, nos subúrbios ao sul de Beirute. O grupo extremista disse que não houve vítimas. Segundo Israel, ali funcionava um gabinete de inteligência do Hezbollah. A Cruz Vermelha Libanesa informou que seu comboio, acompanhado pelo exército do país, foi atingido enquanto tirava feridos de Taibé, uma vila fronteiriça no sul do Líbano. Nas primeiras horas dessa quinta-feira, ataques israelenses no centro de Beirute mataram pelo menos 9 pessoas. Tel Aviv disse que o alvo era o endereço onde morava um dos chefes do Hezbollah. Mas no prédio atingido funcionava um centro médico usado pelo grupo extremista. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, descreveu esse ataque como uma violação ao direito humanitário. De uma dimensão incalculável. O exército israelense começou essa semana uma invasão terrestre ao Líbano, país soberano. E nessa quinta ordenou a retirada de civis de mais 25 vilas no sul do território libanês. Um sinal de que a invasão deve aumentar. O governo do Líbano anunciou que desde o começo dos ataques já são quase 2.000 mortos, entre eles 127 crianças. Israel fala apenas sobre os mortos do Hezbollah. Afirmou que matou 60 só nessa quinta-feira. A tensão só aumenta. Pela primeira vez, o exército libanês abriu fogo contra as tropas invasoras. A justificativa foi que um soldado do Líbano morreu no ataque israelense. O Hezbollah anunciou a morte de 17 militares israelenses em confrontos nessa quinta no sul do Líbano. Tel Aviv não confirmou a informação. O mais recente anúncio das Forças Armadas é de que 9 militares perderam a vida em combate até o fim da quarta-feira. Também nessa quinta-feira, o Irã acusou o G7, grupo das 7 democracias mais desenvolvidas do mundo, como o Reino Unido, de ser irresponsável e tendencioso. O ministro iraniano das Relações Exteriores criticou os países do G7 porque eles condenaram o ataque a mísseis contra Israel. Essa semana, o G7 expressou forte preocupação com a crise no Oriente Médio. Em outra frente de conflito, na faixa de Gaza, os ataques de Israel continuam. As forças israelenses anunciaram a morte de Rai Mustafa, chefe de governo do Hamas em Gaza, o cargo mais alto no escritório político do grupo no território palestino. O Hamas não comentou. Com 2 dias no cargo, a nova presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou hoje um plano para fortalecer os direitos das mulheres. O pacote de medidas visa reduzir a desigualdade de gênero no país. Os detalhes ainda devem ser anunciados. Entre as propostas estão, por exemplo, a paridade de gênero no serviço público estadual e federal, salários iguais para trabalhadores que ocupem os mesmos cargos e funções, independentemente do sexo, e ajuda financeira para mulheres acima de 60 anos. Atualmente, no México, as mulheres recebem, em média, apenas 65% do que é pago para os homens que ocupam o mesmo cargo. A estimativa é que seja necessário mudar 6 artigos da Constituição e 7 leis secundárias. A reforma também prevê a criação ou o reforço de mecanismos de proteção das mulheres contra todo tipo de violência, inclusive digital. Para isso, as instituições públicas de segurança deverão ajustar ações com uma perspectiva de gênero. Segundo dados oficiais, pelo menos 9 mulheres são mortas por dia no país. E mais de 70% das mexicanas com 15 anos ou mais já sofreram algum tipo de violência. A presidente mexicana também anunciou que seu governo vai criar uma cartilha para que as mulheres conheçam os seus direitos. O pacote de reformas ainda precisa ser aprovado pelas 2 casas do Congresso. Claudia Sheinbaum foi empossada na última terça-feira como a primeira mulher a ocupar a presidência do México. O anúncio de agora é uma das primeiras medidas alinhadas com o discurso de posse, quando ela disse que as mulheres chegaram para moldar o futuro do país. Agora a gente faz uma virada para a cobertura das eleições municipais às vésperas da votação de primeiro turno neste domingo. Hoje o Datafolha divulgou nova rodada de pesquisas contratadas pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. Nós vamos mostrar aqui 4 capitais que a gente vem acompanhando de perto no JG. Começando por Recife, onde o cenário segue
totalmente confortável para o primeiro colocado, indicando que a disputa deve ser resolvida no domingo. A margem de erro desse levantamento é de 3 pontos percentuais, assim como de quase todas as pesquisas que a gente vai ver na sequência. Vamos ver. Os números agora de Recife. O prefeito João Campos, do PSB, tinha 75% em julho, depois 76%, 74%, 76% e agora 74% novamente. Num patamar muito abaixo aparece Gilson Machado, do PL, que marcou 6% nas duas primeiras pesquisas, 9% nas duas seguintes e agora tem 10%. Daniel Coelho, do PSD, tinha 7% e 5% nas pesquisas seguintes, incluindo a de hoje. Dani Portela, do PSOL, tinha 13% em agosto, 4% nas duas pesquisas seguintes, depois 3% e agora 4% mais uma vez. Machado, Coelho e Dani estão tecnicamente empatados. Os que pretendem votar em branco ou anular eram 5% nas duas primeiras pesquisas, depois 4%, 5% e agora 4% de novo. Os que não sabem eram 2% nos 3 primeiros levantamentos, depois 1%, mesmo número de agora. Como está muito perto da eleição, hoje a gente também vai mostrar a situação dos candidatos sob o aspecto, sob o critério dos votos válidos, que é quando a gente descarta brancos, nulos e o percentual de indecisos, e assim a gente chega mais perto da forma como a Justiça Eleitoral computa os resultados. João Campos, do PSB, tem 78% dos votos válidos. Gilson Machado, do PL, 11%. Daniel Coelho, do PSD, 5%. E Dani Portela, do PSOL, 4%. Técio Teles, do Novo, e Ludmila, do Unidade Popular, marcaram 1% nos votos totais e também nos válidos. No Rio de Janeiro, o atual prefeito, assim como Recife, continua com uma ampla margem, não tão grande quanto a do João Campos, mas está muito confortável. Essa distância vem diminuindo, mas não a ponto de indicar um provável segundo turno no Rio. Vamos ver. O prefeito Eduardo Paes, do PSD, tinha 53% em julho. Daí foi a 56%. 59%, manteve esse número no meio de setembro e agora está com 54%. Alexandre Ramagem, do PL, segue uma trajetória de alta. Começou com 7%, depois foi a 9%, 11%, 17% e agora tem 22%. Tarcísio Mota, do PSOL, tinha 9%, depois 7%, 6%, 7% de novo e agora 4%. Os que pretendem votar em branco ou anular eram 14%, depois 13%, 11%, 8% e agora são 10%. Não sabem, 5% nas duas primeiras pesquisas, depois 7% e 4% nos dois últimos levantamentos. No Rio, o resultado por votos válidos deixa ainda mais clara a possibilidade da eleição ser resolvida no primeiro turno. Eduardo Paes, do PSD, tem 63% dos votos válidos. Alexandre Ramagem, do PL, 25%. Tarcísio Mota, do PSOL, 5%. E Marcelo Queiroz, do PP, 3%. Rodrigo Amorim, do União Brasil, Ciro Garcia, do PSTU e Juliette Pantoja, do Unidade Popular, marcaram 1%, tanto nos votos totais como nos votos válidos. Eu lembro ainda que para um candidato ganhar no primeiro turno, ele precisa ter 50% dos votos mais um válido. Agora vamos para Belo Horizonte, onde está tudo muito diferente. Não tem nada resolvido, pelo contrário. Esta última rodada do Datafolha aponta para um empate triplo cravado na liderança. Mauro Tramonte, do Republicanos, aparecia com 27% em agosto. Depois foi a 29%, 28% e agora caiu para 21%. Bruno Engler, do PL, começou com 10% e a partir daí só cresceu. Foi a 13% no começo de setembro, depois 18% e agora tem 21%. O prefeito Fouad Noman, do PSD, tem trajetória parecida. Tinha 10% em agosto, depois 14%, 18% e agora 21%. Portanto, Tramonte, Engler e Noman estão numericamente empatados na liderança. Depois vem Duda Salabert, do PDT. Ela tinha 10%, depois 12% e 9% nas últimas pesquisas. Gabriel, do MDB, tinha 3%, depois 2%, 3% de novo e agora oscilou para 7%.
Rogério Correia, do PT, aparecia com 7, depois 8, 6 e agora 6 novamente. Carlos Viana, do Podemos, tinha 12% em agosto, daí caiu para 5, repetiu 5 no meio de setembro e agora está com 3%. Salabert, Gabriel, Correia e Viana estão tecnicamente empatados. Os que pretendem votar em branco ou anular eram 10%, depois 8% e 7% nas últimas pesquisas. Não sabem, 9%, depois 8% e 5% nos 2 levantamentos mais recentes. Agora o resultado de Belo Horizonte pelo critério de votos válidos. Bruno Engler, do PL, e Fouad Noman, do PSD, têm 24% dos votos válidos. Mauro Tramonte, do Republicanos, 23%. Duda Salabert, do PDT, 10%. Gabriel, do MDB, 8%. Rogério Correia, do PT, 6%. E Carlos Viana, do Podemos, tem 3%. Bom, a situação em Belo Horizonte é enroscada o bastante para a gente pedir a ajuda, a parceria da Júlia Duelib, nossa comentarista de política, que hoje está no Rio de Janeiro. Júlia, boa noite para você. Você tem um empate cravado entre o prefeito, um deputado estadual muito popular, um outro candidato que vinha liderando a disputa faz tempo. Há tão pouco tempo do primeiro turno, não tem mais propaganda. Como é que fatores podem pesar nessa hora, Júlia? Vamos lá, Renata. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Estou te esperando aqui no Rio de Janeiro para a reta final da eleição. Renata, nesse momento que começa a pesar bastante, é muito rua, quem tem muito candidato a vereador, isso ajuda bastante. Redes sociais, já que não tem mais horário eleitoral na TV, no rádio, na TV, conta bastante. Boatos que aparecem em reta final, às vezes tendem a atrapalhar um ou outro candidato. Tudo isso, quem tem máquina, né, prefeito, caneta na mão, ajuda também. Tudo isso são elementos que compõem ali o que pode decidir essa reta final. E na reta final tem a tal da onda, Renata. Isso é uma coisa muito importante. Quem está crescendo nesses últimos dias pode pegar aí carona nessa onda que estoura no domingo e se dá bem. Na discussão de BH, Tramonte, que estava liderando durante parte expressiva da campanha eleitoral, ele que é super conhecido, um apresentador conhecido do público mineiro, de BH especificamente, ele perdeu musculatura. Então, para ele, é uma má notícia. Ele que tem o apoio do governador que não apareceu muito durante a campanha. Inclusive, o governador que fez um aceno essa semana para o adversário, Fouad Noman. Fouad Noman é o prefeito, ele tinha um grande desafio nessa campanha, que era se tornar conhecido. Conseguiu, mas ele está fazendo um aceno de voto útil para a esquerda, Renata. Ele está tentando pegar esse voto útil da esquerda que está com PT e PDT para garantir a vaga dele no segundo turno. E Bruno Engler é o candidato do ex-presidente Bolsonaro. Ele está correndo ali pela direita, numa capital em que Bolsonaro foi vitorioso. Então, ele vai tentar pegar algum voto que tem ainda de pessoas entusiasmadas ou que votaram em Bolsonaro, por exemplo, com Tramonte. Júlia, muito obrigada. Tem esse assunto aí dos padrinhos, quem apareceu mais, quem influiu menos, com certeza vai estar na nossa resenha mais adiante. Mas eu quero trazer uns números aqui para a gente falar sobre a mãe de todas as encrencas, que é São Paulo. Em São Paulo, o Datafolha indicou uma troca de posição na liderança, tudo no embolação de empate técnico, com Boulos numericamente à frente de Nunes e de Marçal, que estão iguaizinhos agora. Lembrando que ainda segue a situação de triplo empate para o Datafolha, considerando a margem de erro da pesquisa, que no caso de São Paulo é de 2 pontos percentuais. Vamos ver. Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 22% no início de agosto, depois 23% nas 2 pesquisas seguintes. Foi a 25%, 26%, 25% e agora voltou para 26%. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, começou a série com 23%. Oscilou para 19%, 22% no início de setembro, foi a 27% nas 3 últimas pesquisas e agora oscilou negativamente para 24%. Pablo Marçal, do PRTB, tinha 14% no começo de agosto. Cresceu para 21%, depois 22%, apareceu com 19% nas 2 pesquisas seguintes e depois 21%. Agora oscilou positivamente
e está com 24%. A gente vê, então, que Nunes e Marçal estão numericamente empatados e tecnicamente empatados com Boulos, considerando a margem de erro. Tabata Amaral, do PSB, tinha 7% no começo de agosto, depois 8%, 9%, 8% nas duas pesquisas seguintes, 9% de novo e agora oscilou positivamente para 11%. Datena, do PSDB, tinha 14%, desceu para 10%, 7%, daí marcou 6% nas três pesquisas seguintes e agora oscilou negativamente para 4%. Os que pretendem votar em branco ou anular eram 11%, 8% nas duas pesquisas seguintes, depois 7% e 6% nos últimos 3 levantamentos. Não sabem, 3% no início da série, 4% nas 3 pesquisas seguintes e 3% nas 3 últimas pesquisas. E agora os resultados apontados pelo Datafolha em São Paulo pelo critério de votos válidos. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 29% dos votos válidos. Ricardo Nunes, do MDB, e Pablo Marçal, do PRTB, têm cada um 26%. Tabata Amaral, do PSB, 12%. Datena, do PSDB, 4%. E Marina Helena, do Novo, 3%. Vamos lá chamar a Júlia de volta. Júlia, vou até jogar aqui para nós no telão essa intenção de voto apurada pelo Datafolha, pelo critério de votos totais em São Paulo, para a gente ter bem ideia do nervosismo desse desenho, né? A gente acabou de ver o debate, eu estou até com a pulseirinha do debate aqui ainda, e eu sinto que a gente viu essa pressão desse triplo empate e uma pressão especial sobre o prefeito Ricardo Nunes. Eu acho que deu para perceber direitinho na maneira como os candidatos se comportaram ali, concorda? Total, Renata. E Nunes estava super nervoso porque ele chegou ao debate, o principal debate, o debate que pode ser definidor, chegou com uma pesquisa que mostra a perda de musculatura dele, 3 pontos percentuais. Ele já não tinha ido muito bem no debate anterior. Então, ele não conseguiu se destacar, ele teve uma participação bem sem graça durante o debate e os outros candidatos o ignoraram. E por que fizeram dessa maneira? Porque ele tem a menor rejeição desses do primeiro pelotão e ele é a principal segunda opção do eleitor e ele é muito forte no segundo turno contra qualquer um dos candidatos, qualquer um não, contra Boulos e Marçal, para ser específica. Então, ele foi ignorado e ele não rendeu como ele deveria render no momento que ele precisa pegar aquela onda que eu falei para vocês. Ali, o debate de São Paulo, Renata, ficou muito claro. Teve um primeiro ato e um segundo ato. O primeiro ato, todo mundo com medo de dar um passo adiante e errar, por causa dessa situação que você está mostrando para a gente, do empate. Então, todo mundo ali muito cauteloso, tal. O Marçal, por exemplo, falando sobre propostas, coisas que ele evitou fazer no decorrer dos outros debates, principalmente no primeiro. Boulos tentando focar ali na Marta Suplicy, que ele também mostrou pouco durante a campanha, falando muito sobre ela, porque ela é forte na periferia, a vice dele. Aí, na fase final do debate, esse segundo ato, todo mundo foi colocando um pouco a cabeça para fora, Renata. Foram mostrando mais agressividades e o debate se mostrou muito parecido com o que tinha acontecido antes no estilo dos candidatos. E aí rolou muita pancadaria do tipo acusações sobre questões envolvendo drogas, boletim de ocorrência sobre violência doméstica, voltou até aquela cara do que tinha antes. Bolsonaro, que é um padrinho importante e Nunes está disputando o voto dele de quem votou nele com o Marçal, não apareceu, só apareceu na hora em que Boulos apontava para os dois para tentar aumentar a rejeição dos dois. E a rejeição de Marçal, a gente sabe, a pesquisa Datafolha mostrou hoje, muito grande, é um empecilho enorme para ele se ele passar para o segundo turno, Renata. Júlia, de carona no que você disse, eu reparei também, Bolsonaro não apareceu, o presidente Lula apareceu uma única vez na fala do Boulos, que, como você disse, hoje foi lá para martelar a Marta Suplicy, e Nunes falou muito, foi de Tarcísio, o governador Tarcísio de Freitas, que está amarrado muito no destino dessa candidatura do Ricardo Nunes. Super obrigada, a gente se vê amanhã aí. E antes de acabar esse bloco, eu quero também chamar a atenção para algo que eu observei aqui quando comentei ao longo da programação, depois do debate com o César Tralli, mediador. A gente percebeu também em vários momentos do debate
O Guilherme Boulos e o Pablo Marçal se tratando como potenciais adversários no segundo turno. Não significa que vai ser esse o resultado, a gente acabou de ver, a situação é de um triplo empate mesmo, mas é como se eles estivessem se elegendo ali, se apontando, trabalhando com essa possibilidade. E o resultado de tudo isso a gente vai ver no domingo. Na reta final da campanha, a Globo e emissoras afiliadas promoveram esta noite debates não só em São Paulo, como eu disse, mas também ao todo em 78 cidades, incluindo 26 capitais. Bem-vindos aos estúdios Globo para o último debate do primeiro turno entre candidatos à Prefeitura do Rio. Sejam bem-vindos aos estúdios da Globo em Belo Horizonte. Olá, boa noite. A Rede Globo e a Rede Amazônica apresentam a partir de agora o debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus. Boa noite. A RBS TV realiza a partir de agora o debate entre os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre que atendem aos critérios estabelecidos pela legislação eleitoral. Foi a última vez antes do primeiro turno deste domingo que os candidatos puderam discutir ideias para melhorar a vida dos eleitores. O debate é um encontro democrático para os eleitores acompanharem a discussão de ideias, projetos. Oportunidade para você, eleitora e eleitor, avaliar as propostas de cada um deles antes de votar no domingo. Em São Paulo, o debate foi neste estúdio. A gente está nos bastidores, onde ficou o pessoal da técnica. E ali fica o cenário onde os candidatos puderam discutir as propostas para a cidade. Durante o debate, o acesso a esse estúdio foi bem restrito. Além do mediador e das equipes da Globo, só podiam ficar aqui dentro os candidatos acompanhados de um assessor. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, os candidatos ficaram lado a lado no estúdio. Foram 4 blocos, com perguntas de candidato para candidato. Em todo o país, os encontros tiveram dinâmicas parecidas. Os candidatos fizeram perguntas com tema livre e com assuntos sorteados na hora. Eu vou sortear aqui, então, o primeiro tema, transporte público. Pavimentação das ruas. O tema é população de rua. Os tempos para perguntas, respostas, réplicas, tréplicas e considerações finais variaram de uma cidade para outra, de acordo com o número de candidatos que participaram. 8 candidatos faltaram em 6 capitais. Em Maceió foi o candidato à reeleição, João Henrique Caldas, do PL. Em Manaus, Davi Almeida, do Avante, que tenta a reeleição, não compareceu. Roberto Cidade, do União Brasil, também não foi. Em Salvador, o atual prefeito Bruno Reis, do União Brasil, não foi ao debate. Em Palmas, 2 candidatas faltaram, Jana de Valcari, do PL, e Lúcia Viana, do PSOL, que apresentou atestado médico. Em Macapá, o candidato à reeleição, Dr. Furlan, do MDB, também não participou. E em Porto Velho, a candidata Mariana Carvalho, do União Brasil. Durante o debate, os candidatos puderam discutir assuntos que afetam o dia a dia de milhões de pessoas. Mais uma oportunidade para o eleitor ficar bem informado antes do voto nas urnas. E agora, portanto, é você quem decide. Domingo é o dia do seu encontro com a urna eletrônica. Até lá, então, pense, reflita e vote consciente. Isso é a nossa democracia. E o G1, portal de notícias da Globo, transmitiu na noite desta quinta-feira, simultaneamente, os debates para prefeito. Se você perdeu ou quer rever algum ponto específico de qualquer um deles, basta apontar a câmera do celular para este QR Code aqui no canto da tela ou então acessar g1.com.br. Todos os debates podem ser vistos de qualquer lugar do Brasil. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu que o Supremo arquive, por falta de provas, a investigação dos senadores Renan Calheiros e Eduardo Braga, do MDB, por suposto recebimento de propina do grupo Hipermarcas, atual Hiperafarma. A defesa de Eduardo Braga disse que sempre teve convicção de que o inquérito seria arquivado. A assessoria de Renan Calheiros não quis se manifestar. O ex-senador Romero Jucá foi indiciado pela Polícia Federal no mesmo inquérito, mas não tem mais foro especial.
O caso dele vai ser encaminhado à Justiça Federal. Ele disse que segue tranquilo, acreditando na Justiça. No próximo bloco, rodada do Brasileirão começa com vitória do Fluminense, que vai dormir fora da zona do rebaixamento. Renato Cury presente, boa noite para você. Tudo bem, Renata, muito boa noite. Podemos começar com os 2 jogos que abriram uma nova rodada do Brasileirão. Exatamente, estamos falando da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teve 2 jogos hoje, vai ter um amanhã e o restante no sábado por conta das eleições no domingo. Está aqui no telão. Vamos começar pela vitória do Fluminense em cima do Cruzeiro, que é uma vitória super importante, porque o Fluminense saiu momentaneamente da zona do rebaixamento com esses 3 pontos somados nesse gol aí de John Arias. Belíssimo passe de Paulo Henrique Ganso e o John Arias finalizou muito bem para fazer o gol da vitória do Fluminense. Já no outro jogo da rodada, o Criciúma ganhou do Atlético Goianiense. Vamos dar uma olhada, então, nos gols dessa partida. O Mateuzinho levantou essa bola dentro da área, cruzou para o gol do Rodrigo, que apareceu livre para cabecear e fazer 1-0. Já no segundo tempo, o segundo gol, o gol que deu números finais aí à partida, o Felipe Mateus aproveitou o cruzamento ali, né? E só desviou para fazer 2-0. Hoje a gente também teve a largada da Conmebol Libertadores Feminina com 2 times brasileiros em campo. Exatamente. Empate do Corinthians com o Boca Juniors sem gols, né? Ficou no 0-0. Já o Santos goleou o Always Ready da Bolívia por 5-0. Destaque para a atacante Kathleen. Ela marcou 2 gols nessa partida. O Santos já vencia por 2-0 quando a Kathleen fez essa jogada individual, passou por 2 marcadoras e chutou na entrada da área. Bonito gol. E foi dela o último gol da goleada. A goleira Valência fez uma grande defesa. No rebote da defesa, ela afastou mal. A Suzane tocou para a Kathleen fechar o placar 5-0 para o Santos na estreia da Libertadores Feminina. Belíssima estreia. Bom, e o confronto final da Copa do Mundo de Futsal ficou do jeito que a galera queria. Exatamente. Tá aí, ó. Domingo, meio-dia, ao vivo na tela da Globo. Brasil e Argentina é uma grande rivalidade, né? A Argentina ganhou da França hoje, né? E uma notícia que também é de hoje, Renata, é que a FIFA anunciou que vai pedir ao Comitê Olímpico Internacional, o COI, a inclusão do futsal e do futebol de areia no programa esportivo das Olimpíadas. A novidade é que essa é a primeira vez que a FIFA vai fazer uma representação oficial para que essas 2 modalidades sejam disputadas em uma edição de Jogos Olímpicos. Confesso que fico na torcida para que isso dê certo. Renato, muito obrigada. Não falo até amanhã, porque amanhã você tem o Bruno Tavares aqui com você. Tá certo. Boa noite, Renata. A seguir, a morte de Cid Moreira, o primeiro apresentador do Jornal Nacional. Morreu nesta quinta-feira, aos 97 anos, a voz do Brasil para várias gerações. Cid Moreira, o primeiro apresentador do Jornal Nacional. O corpo do jornalista será sepultado neste sábado em Taubaté, no interior de São Paulo, a cidade natal dele. Do Rio de Janeiro, o Edivaldo Dondossola tem mais informações para nós. Boa noite, Dondossola. Oi, Renata. Boa noite para você e para você ligado com a gente aqui no Jornal da Globo. O corpo de Cid Moreira foi velado no fim da tarde em Itaipava, distrito que fica em Petrópolis, região serrana do Rio, só para parentes e amigos mais próximos. Nessa sexta-feira, a cerimônia vai ser aberta ao público, das 10 da manhã até 1 da tarde, no Palácio Guanabara, que é a sede do governo do estado. Depois haverá um outro velório em Taubaté, interior de São Paulo, onde Cid nasceu e será sepultado no sábado. Vamos ver agora a trajetória deste paulista que se tornou uma das maiores vozes do jornalismo brasileiro. Pela minha voz, durante o ano inteiro, você sabe o que acontece no país e no mundo. E foi desse jeito ao longo de quase 3 décadas. Cid Moreira foi o primeiro apresentador do JN. No ar, Jornal Nacional. Estreou ao lado de Hilton Gomes, em setembro de 1969. Eu mesmo li, neste velho script, as primeiras palavras do nosso compromisso com vocês. Fazer um telejornal que, através da notícia,
pudesse ajudar a unir o Brasil. Mas muito antes de chegar ao maior telejornal do país, ele era apenas um menino do interior de São Paulo. Cid nasceu em Taubaté em 1927. Aos 17 anos, se formou em contabilidade e conseguiu um emprego numa rádio da cidade. Por causa da voz, que já chamava atenção, foi convidado por um amigo para fazer um teste de locutor. Então ele me convidou, olha, eu estou afônico, você pode... E eu fiz, e quando terminou o noticiário, estava lá o presidente da rádio, e ele falou, vem para cá. Já contratado, atuou por 5 anos na narração de comerciais. Em 1949, se mudou para São Paulo e passou a trabalhar na Rádio Bandeirantes e numa agência de publicidade. 2 anos depois, se transferiu para o Rio de Janeiro. Estreou na Rádio Marinque Veiga e começou a apresentar comerciais ao vivo na TV Rio. Logo, se apaixonou pelo novo veículo. Daí eu escolhi. Fiquei na televisão. Ele passou por outras emissoras até chegar à Globo para estrear na bancada. Era aqui nesse complexo, na Central Globo de Jornalismo, onde hoje funciona os estúdios e a redação da Globo News. Naquela época não tinha cenário moderno, nem tanta tecnologia, mas para Cid Moreira bastava a voz inconfundível, o talento e a credibilidade. Foi assim que ele entrou na casa de milhões de brasileiros ao longo dos anos, por mais de 8.000 edições do Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Foram 26 anos só no JN, até a despedida ao lado de Sérgio Chapelin, em 1996. Boa noite. Boa noite. Mas Cid não parou de trabalhar. Virou a principal voz do Fantástico e pôde mostrar um lado mais descontraído. Opa! Como é que eu vim parar aqui, senhor? Mr. M, você é fantástico. Eternizou o nome da bola da Copa do Mundo em 2010. Jabulani. Ainda aproveitou a voz inconfundível para cumprir uma promessa: gravar a leitura da Bíblia do começo ao fim. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O jornalista teve 3 filhos. Viveu a dor de perder uma filha e uma neta. Há 24 anos, era casado com a também jornalista Fátima Sampaio. Não é brinquedo, é uma história e tanto, né? Um barato. Nossa, eu sinto muito por isso. A gente quer mais um pouquinho, né? Mas ele estava cansado, ele falou, eu tô cansado, muita luta, eu tô cansado, meu corpo tá cansado. Amigos e colegas de trabalho também falaram sobre a dor de uma perda tão grande, como Sérgio Chapelin, companheiro de trabalho por quase 20 anos. Ele me ensinou muito e eu tive que me esforçar muito para acompanhar o nível dele. E ele tinha uma voz privilegiada, uma técnica primorosa e um talento invejável. Cid Moreira nasceu com uma voz maravilhosa, maravilhosa, um timbre espetacular. Mas ele se aplicou, porque tinha talento para isso e transformou essa voz num instrumento de trabalho absolutamente inigualável e insubstituível. Eu acho que para quem trabalha com voz, o Cid será sempre uma referência a ser lembrada e, eu diria, até cultuada, né? O Boa Noite do Cid Moreira era, ao mesmo tempo, uma âncora de segurança, podia ser um alerta para o qual todo mundo prestava atenção e, ao mesmo tempo, um bálsamo que queria dizer, tá tudo bem. Ele era um cara que foi assim um símbolo de unidade nacional mesmo. Todo mundo se sentava para assistir as notícias e para desejar a ele uma boa noite, como ele fazia com a gente. Que ele descanse em paz agora. Ele é um exemplo, né? Para todos nós, né? Para quem é jovem, para quem está na melhor idade, para quem tem na maior idade, porque ele se gostava muito, né? Isso é uma coisa fantástica. Por isso que ele se cuidava, ele não tinha vergonha de fazer plástica, né? De mostrar que ele fazia exercício, né? Nunca teve vergonha de ser quem ele era, né? O etarismo passava longe dele.
Mesmo quem não conhecia Cid pessoalmente, tinha a sensação de que ele era alguém de casa. A gente já ficava ansioso para ver ele na apresentação, né? Aquela voz é inesquecível. Qualquer coisa narrada pelo Cid virava uma atração. Aquele olho no olho, né? Aquele boa noite que a gente sabia que iria nos afagar no final da noite, entendeu? Então acho que vai ficar essa memória. Ele é uma grande voz da nossa comunicação brasileira. Na comemoração dos 50 anos da TV Globo em 2015, Cid voltou à bancada do JN pela última vez, ao lado do parceiro Chapelin e de William Bonner e Renata Vasconcelos. Um reencontro histórico. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado a todos e o meu boa noite. Cid Moreira tinha completado 97 anos no último domingo. Ele já estava internado há quase um mês num hospital em Petrópolis, região serrana do Rio. Morreu na manhã dessa quinta-feira, de mãos dadas com uma mulher. Assim, o Brasil se despede do jornalista, locutor, apresentador, o rosto da notícia, que vai ficar marcado para sempre na nossa memória. Este é o nosso dever de sempre. Todas as noites, quando aqui nos encontramos com você. Boa noite. Lembrando que você pode assistir a toda a programação da Globo ao vivo de graça no Globoplay. O Jornal da Globo fica por aqui, outras notícias no Hora 1. A seguir tem a última entrevista do Cid Moreira no Conversa com Bial. Amanhã o Bruno Tavares estará aqui com você. Eu volto na segunda-feira. Boa noite.